Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que encontram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos praticamente terminando o Sermão da Montanha. Já aí umas 2 semanas estamos meditando o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus, esse grande sermão onde Nosso Senhor vai nos ensinando o caminho que nós devemos seguir para atingirmos o ápice da montanha, chegarmos ao cume da montanha, ou seja, de chegarmos ao céu. Se praticarmos tudo o que Jesus nos ensinou nesses 3 capítulos, seremos santos. Então peçamos a Deus a graça da santidade. Estamos agora no capítulo 7, versículo 6, depois do versículo 12 até o 14. E vocês viram o que Jesus falou a respeito de nós não ficarmos dando aos cães as coisas santas. Ou seja, não adianta você dar um terço para um pagão, um ateu, que vai olhar o terço com desprezo e ainda vai chegar e jogar fora, e ainda vai cometer sacrilégios. Só se fosse um pagão que tivesse o desejo de aprender a rezar, quem sabe. A mesma coisa da Sagrada Escritura também para um pagão assim. Ele não quer, não acredita, ele não vê que aquilo ali é palavra de Deus. E se ele for um radical, não vai adiantar, ele vai pegar aquilo, vai pegar a Sagrada Escritura, vai rasgar, sabe lá o que vai fazer. Repito, diferente diante de um pagão, um ateu, um materialista que chega e diz: eu quero conhecer essa tal Bíblia de vocês, você pode me ensinar como é que faz para ler e tudo? Aí é diferente, você pode até dar. Mas as coisas santas não podem ser dadas assim para quem não quer. Um pequeno exemplo que eu dei. E aí você pode ampliar esse exemplo para outras coisas relacionadas ao que é sagrado. Depois Jesus fala também da nossa atitude diante das pessoas. Tudo o quanto quereis que os outros os façam, fazei também a eles. Interessante que tem pessoas que foram maldosas com outras e lá na frente precisou dessas pessoas. Algumas se vingaram e outras trataram até bem. Então, não vamos tratar
os outros com desprezo. O que nós pudermos fazer para o outro, façamos de bem, né? O que pudermos fazer, vamos fazer. Porque eu repito, pode ser que um dia nós precisemos também dessa pessoa. Mas não somente por isso, mas façamos o bem, porque o bem precisa ser feito. O que nós não podemos fazer é o mal. Só que depois, Jesus aqui vem falar de algo, meus irmãos, que nós não podemos ficar iludidos. Ainda mais nos tempos de hoje, que nós estamos acostumados a viver de mentiras, né? De mentiras, de ilusões. Por exemplo, aquela pessoa que já tem uma certa idade, fica esticando a pele para cá, esticando a pele para o outro lado, para dar uma impressão de que ela é nova. E ela não é nova. Cronologicamente, a idade dela é a idade de uma pessoa que já tem, que é idosa. É ilusão. Não podemos viver de ilusão, vamos viver da verdade. Vamos viver as fases da nossa vida normalmente. Hoje em dia nós encontramos pessoas, as pessoas estão tudo ficando com o rosto tudo parecido, né? Tudo igual. Essa parte de baixo aqui, né? Ali mais ou menos nas mediações da boca, umas partes tudo cheias assim. As pessoas estão ficando feias. Elas estão esticando, puxando, não sei, botox daqui, botox dali, e vai ficando. Não que eu não estou dizendo que eu sou contra, estou dizendo que é ilusão viver dessa forma. Parece que as pessoas não se amam mais. É um exemplo que eu estou dando para você entender como nós vivemos de ilusões. Uma vez eu estava vendo ali um anúncio, as pessoas colocando um material ali em volta da barriga, né? E aí ele aperta a barriga para dar a impressão de que a barriga da pessoa não é grande. Mas a barriga dela tá grande. Tá cheia de gordura, assim. Aí coloca aquela faixa, uma faixa. Aí a faixa comprime a barriga, aí dá a impressão que a pessoa tá com a barriga pequena. Ilusão. Sua barriga tá grande. Faça um exercício, faça alguma coisa para diminuir, mas viver dessa ilusão colocando a faixa para dizer que não tem barriga. Ilusão. Eu estou dando esses pequenos exemplos para que você possa compreender o que Jesus está dizendo aqui agora. Olha bem o que é que ele diz. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele. Meus irmãos, que notícia triste que Jesus está nos dando. Depois medite em cima desta palavra. Jesus está dizendo que o caminho que leva à perdição é o caminho largo, ou seja, é o caminho das facilidades. Ou seja, para pecar, não precisa fazer esforço nenhum. Nós fazemos esforço para não pecar. Porque uma das consequências do pecado original foi justamente fazer com que a nossa vontade ela ficasse fraca. Então a vontade ela ficou fraca para não pecar, ou seja, ela ficou
fraca para a prática das virtudes. E ela ficou fortalecida para a prática dos vícios. Você pode ver que para pecar é fácil. Agora, para sair do pecado, como é difícil. Não é assim? Esse é o caminho que Jesus está dizendo. O caminho que nos leva ao pecado, à perdição, à condenação eterna, é o caminho fácil. Você pode ver que as pessoas que estão aí no mundo, elas até acham que nós que estamos lutando para levar uma vida santa, eles acham até que nós levamos uma vida triste. Porque a vida deles é uma vida fácil para pecar. Para pecar na área da sexualidade, da bebida e tantas outras coisas. Fácil. Agora, lutar para ser casto, ou seja, lutar para não cair no pecado dos prazeres, não é fácil, é uma luta. Está entendendo? É isso que Jesus está falando no Evangelho de hoje. Então, ele continua: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. É o que eu acabei de explicar. O caminho que leva à vida aqui é a vida eterna, é a salvação. Jesus está dizendo que é um caminho apertado. Se nós formos olhar a vida dos santos, nós vamos ver o quanto que eles lutaram e lutaram e lutaram para serem santos. Olha São Francisco de Assis, no momento que ele estava sendo tentado ali para praticar os prazeres, e ali ele naquela luta, tá vendo? A luta, a porta apertada, lutando, chegou um ponto que ele não teve outra alternativa senão se jogar nos espinhos, para que aquele fogo do prazer, do desejo que estava nele, ele se apagasse. Imagina você ter que se jogar nos espinhos. Foi a alternativa que São Francisco encontrou naquele momento. Tá vendo como é? É difícil ser santo? Não é fácil ser santo, meus irmãos. É por isso que nós encontramos tantas pessoas que começam ali numa vida de santidade, depois elas desistem, depois ela volta para o mundo. Quantas religiosas que estavam ali no mosteiro, levando uma vida santa, saíram, foram para o mundão, seminaristas, padres, agora estão aí no mundo da internet, das redes sociais, mostrando seus pecados e vivendo uma vida de pecado mesmo. É o caminho mais fácil. Essa luta constante, meu Deus do céu, desde 1985 que eu estou lutando nessa vida de santidade para ser santo, porque eu não quero morrer em estado de pecado mortal. Eu não quero morrer ofendendo a Deus. É uma luta constante, estou lutando e pedindo a Deus a graça de perseverar. Porque Jesus disse: aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Então é a perseverança. Rezem por mim, eu rezo por você. Vamos pedir a Deus essa graça para que um dia todos nós possamos estar no céu. Então o caminho que leva à salvação é um caminho árduo, difícil. É como subir a montanha. É aquela luta, a pessoa vai lá, aí cansa, dá vontade de voltar, mas vai, até chegar lá em cima. Agora o caminho que leva ao inferno é fácil. É só abrir as mãos, não tem aqueles tobogãs que a pessoa chega lá em cima, uma montanha russa, que a pessoa chega ali, tá lá em cima e é só se jogar e vai embora? Leva, vai embora. É assim. Mas vejam só,
E aqui a questão principal que eu quero trazer na meditação nossa, que eu falei para nós não cairmos na ilusão. Olha só o que aqui Jesus disse. São poucos os que encontram. Olha, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Essa é uma verdade, meus irmãos. Jesus não está dizendo que depois vai haver uma grande mudança onde as pessoas que vão entrar no céu são maior o número do que as que vão para a condenação eterna. Jesus está dizendo não. Ele está dizendo que o caminho que leva à perdição, o número dos que entram são muito maior do que os números dos que entram no céu. Isso é uma verdade. Não nos iludamos. Essa história aí de dizer o número maior dos que se salvam, o número maior é dos que se salvam, o número menor é dos que se perdem. Bem, já existe história por aí dizendo que o inferno está vazio, né? As pessoas dizem, o inferno está vazio. Se o inferno está vazio, significa que o número dos eleitos são maiores. Mas Jesus está dizendo que não. Vou ler de novo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, tá vendo? E muitos são os que entram por ele. Muitos são os que entram. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. E são poucos que o encontram. Os que encontram o caminho que leva à salvação são poucos. E os que levam à perdição são muitos. Estou entendendo o que Jesus está dizendo? Eu repito, as pessoas ficam persistindo em querer dizer que o número dos que se salvam são maior, sendo que Jesus está dizendo isso aqui para nós hoje. Vou exemplificar para você ver. Vamos ver nos dias de carnaval aqui no Brasil. Olhe o número de pessoas que fazem o retiro, o número de pessoas que vão para a igreja nos dias de carnaval. Agora, olhe os clubes, os sambódromos da vida, como estão lotados. Tá vendo o caminho que leva à perdição? O carnaval, os sambódromos, os trio elétricos. Olha como estão as ruas abarrotadas de gente. São milhares de pessoas. Agora, dá uma olhada para o lado da igreja. Olha as casas de retiro. O número é sempre menor. Estão entendendo? O que Jesus está dizendo? Veja na sua casa o número de pessoas, eu digo assim, da sua família, o número de pessoas que são mais religiosas, que vão para a igreja, que estão lutando ali contra o pecado. Veja se não é menor em relação aos que não querem saber da igreja e tudo mais. Olha nas faculdades hoje. O número de alunos que estão sendo fiéis, que não se deixam levar pelos ensinamentos ateus, materialistas, as mentiras que muitos professores, eu não estou dizendo que são todos, que muitos professores estão ali fazendo a cabeça, a lavagem cerebral, falando que a igreja é isso, que Deus não existe, que isso é história. Veja o número de alunos na sala de aula. Se o número dos que estão sendo fiéis não são menores
do que o número dos que são ateus e se tornaram ateus. Isso é verdade. Até mesmo dentro da igreja. Observe. Aqueles que levam uma vida mansa de qualquer jeito, estão ali na igreja, mas são mais pagãos do que cristão, do que católico, estão ali levando aquela vida mansa, né? A vida do pecado e tudo, pecando, pecando, pecando. Agora veja o número daqueles que estão buscando a santidade. Ainda são chamados de radicais, que não é bem assim. É pouco o número dos que querem viver e levar uma vida santa. Num campo de futebol, o número dos que estão assistindo ali o jogo, vejam os que são fiéis e os que estão numa vida mundana. Dá uma olhada. É assim. São Leonardo de Porto Maurício, ele tem uma pregação, né? O número dos escolhidos, o pequeno número dos que são salvos. Depois vocês olhem na internet. Eu já falei muitas vezes desse santo, um franciscano, e sempre que eu vejo essa parte do evangelho, eu me lembro dele. Então ele vai dizendo, ele vai mostrando pelos santos padres, pela Sagrada Escritura, que realmente o que Jesus está dizendo é a verdade. É mais ou menos o que eu acabei de falar agora. O que eu estou falando é até baseado nele, mas atualizando para os nossos tempos. Aí ele diz no final assim, que o mais importante não é nós sabermos o número dos que se perdem é maior do que os números dos que se salvam. Ele termina dizendo assim, que o mais importante é você se perguntar, você está no número dos que se perdem ou você está no número dos que se salvam? Faça essa pergunta. Hoje é dia de meditarmos isso. Se Jesus chegasse hoje, você iria para o céu ou para o inferno? Você está no número dos que se salvam ou você está no número dos que se perdem? Você está no número do pequeno grupo dos que se salvam ou você está no número do grande grupo dos que se perdem? Se você estiver no número dos que se perdem, mude de vida. Procure um sacerdote, se confesse, mude de vida. Se você está no número dos que se salvam, persevere, porque aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Falei-me, Virgem Santíssima, e desça sobre você, pela intercessão da Santíssima Virgem, a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram.